Fala galera, beleza? Aqui é Fernanda Rocha, eu sou fundadora da Nuconte e do Movimento Contabilidade Sem Chatice. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aqui assistindo o Pensar Contabilidade. Não sei quanto a vocês aí, mas aqui tá frio pra caramba, então me desculpa aí pela roupa de esquimó, mas ela se faz necessário já que aqui tá com 11 graus, né? Tem um solzinho aqui que vocês devem estar vendo na minha mão, mas ele não está sendo suficiente para esquentar, não. Bom, eu vou falar um pouco sobre a contabilidade consultiva nesse contexto que a gente está vivendo agora, de uma tentativa de retomada econômica, né, após a pandemia. E vou falar também sobre termos mais técnicos, né, a respeito da contabilidade consultiva, mostrar para vocês qual que é o seu verdadeiro significado, o seu verdadeiro papel, por que que se fala hoje tanto em contabilidade consultiva, mas antes eu queria contar aí um pouquinho da minha trajetória para vocês, bem breve mesmo, mas para isso eu quero compartilhar a minha tela para vocês irem acompanhando esse movimento aí junto comigo, beleza? Então deixa eu compartilhar a minha tela para a gente poder já começar. Bom, então vamos lá. Eu queria, antes de mais nada, explicar um pouquinho para vocês como que foi a minha jornada até chegar até aqui, né? Então, eu comecei na carreira de contabilidade desde 2007. Toda a minha carreira foi em escritório de contabilidade. Então, eu comecei trabalhando como estagiária no departamento contábil, até eu fundar o meu próprio escritório. E quando eu comecei a estagiar nesse escritório de contabilidade, eu também comecei a fazer o curso de contábeis praticamente na mesma semana. Só que eu não gostava de contabilidade de jeito nenhum. Esse negócio não entrava na minha cabeça. Eu, na verdade, nem gostava de contabilidade. Eu fiz muito pela influência do meu pai, mas nunca foi meu sonho de vida fazer nada referente à contabilidade, né? Quando eu comecei a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo, várias coisas não faziam sentido para mim, porque, primeiro, as coisas que eu via na faculdade não eram aplicáveis àquilo que eu fazia lá no departamento contábil, que basicamente consistia em ficar digitando os documentos, conciliando, ticando as coisas lá de extrato bancário e tudo, num sistema lá que era em DOS ainda na época. E as coisas que eu via na faculdade, para mim, elas não faziam muito sentido, não tinha muito encaixe, sabe? E eu fiquei com esse sentimento, assim, de que, nossa, contabilidade é chato e não serve para nada, durante alguns períodos na faculdade, até que finalmente eu conheci Antônio Lopes de Sá. Então, para quem não conhece, Antônio Lopes de Sá, ele é contador e também já fez outras graduações também. Hoje ele não está mais entre nós, mas na época ele foi realmente assim uma grande referência para mim, em termos de eu entender através das palavras dele, dos artigos dele, dos vídeos dele, qual que era o verdadeiro papel, o verdadeiro significado da profissão contábil. E uma das coisas que me chamou muita atenção na forma da abordagem dele em termos de contabilidade era sempre fazer um paralelo da contabilidade com a medicina. E aí eu trouxe uma frase aqui que eu gostei muito e queria destacar essa frase aqui do Lopes de Sá para vocês. Ele diz o seguinte: qualquer contador consegue reabilitar empresas e levá-las à prosperidade, desde que baseado no conhecimento científico da contabilidade. E essa frase aqui, ela é tão simples, mas tão poderosa, porque ela, ao mesmo tempo, define o papel do contador e empodera o contador nesse significado de reabilitar empresas. Então, esse verbo aí, reabilitar empresas, na verdade, foi o que mais me chamou a atenção e me fez entender o verdadeiro sentido da contabilidade. Eu, na verdade, nem queria ser contadora, né? Como eu disse para vocês, nunca foi meu sonho ser contadora. Eu queria ser fisioterapeuta, porque eu sempre tive essa vontade de ajudar pessoas
com dificuldades, né? No caso, a fisioterapia, até mais do que a medicina, eu vi ali que era um contato próximo, de estar ali ajudando aquela pessoa que passou por uma situação não muito confortável e precisou ali dessa ajuda, né? Dessa ajuda profissional para se reabilitar de um possível problema. Quando eu comecei a enxergar a contabilidade como essa ciência capaz de reabilitar, né, fazer com que aquela empresa que estava passando por problemas, ela pudesse retomar ao rumo da prosperidade, aí tudo fez muito sentido para mim. E aí que eu fui conseguir enxergar, vislumbrar uma empresa como uma engrenagem, de forma tal que qualquer ação que é feita ali, né, os fatos contábeis entram naquela engrenagem e aquilo ali, né, pode projetar, pode gerar um resultado positivo ou negativo. Então, qualquer ação, né, por menor que seja, pode provocar um resultado catastrófico para uma empresa ou pode levar a empresa para esse rumo próspero, né? E para isso não basta o contador ficar ali apenas escriturando as informações, ele precisa utilizar-se da ciência contábil para poder levar essas informações de uma forma que o empresário consiga utilizá-la dentro desse contexto da empresa para a tomada de decisão. Bom, dado isso, eu me apaixonei perdidamente pela contabilidade. Hoje eu sou uma devota da contabilidade. Eu tento espalhar aí a mensagem da contabilidade para todo o Brasil, não só estimulando os contadores a relembrarem desse verdadeiro significado da contabilidade e tirá-los dessa zona cinzenta aí da conformidade legal, e também levar para o mercado como um todo essa visão de que o contador é o médico das empresas e não aquele mensageiro do mal, né, que só porta as más notícias, que é o garoto de recados do governo, que está ali só para comunicar um determinado recado ou uma determinada legislação que o governo se pronunciou. Então, depois que eu entendi, né, que eu precisava levar, né, a palavra da contabilidade para as pessoas, né, seja para os empresários, seja para a minha equipe, eu decidi sair desse escritório onde eu comecei como estagiária, fui até o papel de gerente contábil, e dali eu segui meu voo solo, né? Eu fundei meu escritório, isso foi em 2012, e desde então, né, eu tenho tido como propósito de vida fazer com que a contabilidade seja devidamente reconhecida por todos. Na época que eu fundei o meu escritório, esse trabalho que eu queria que as empresas reconhecessem era justamente a utilização das informações contábeis para tomada de decisão. Na faculdade, a gente via isso o tempo todo, mas tinha um problema. Isso era aplicável para as grandes empresas, para as multinacionais, para as de capital aberto, SA, etc, etc. Mas não, ali como dona de escritório de contabilidade, meu contato era com pequenas empresas, empresas que faturavam 30, 40, 50, 100 mil reais por mês. Não é possível que o que era aplicável para uma grande empresa, eu não poderia aplicar para uma pequena. Por que na faculdade a gente não estava tendo contato com as pequenas empresas também? Será que essa ciência ela é aplicada só nas grandes, não pode ser nas pequenas? Então, isso ficou, assim, realmente martelando a minha cabeça, e eu, de forma muito fracassada, tentei levar essa informação para os pequenos empresários, porém, eles não deram valor. Deu muito errado até dar certo, né? Então eu queria contar aí um pouquinho dessa jornada que eu percorri até dar certo. Então, meu propósito de vida hoje, né, o que eu carrego comigo como missão de vida mesmo, que está dentro do meu coração e que faz parte da minha alma e que é uma coisa que eu não abro mão, é esse meu sonho, meu propósito, minha missão de ajudar os contadores a serem essenciais na tomada de decisão dos empresários através da aplicação da metodologia da contabilidade consultiva. O que hoje todos nós chamamos aí de contabilidade consultiva e que no Congresso tem esse nome, contabilidade consultiva, era algo que lá em 2000
2012, quando eu fundei meu escritório, não tinha um nome, não, era uma contabilidade gerencial, uma contabilidade voltada para essa questão mais de controladoria, né, inclusive eu não falei, eu formei em 2010, depois eu fiz pós-graduação em controladoria, na PUC Minas, daqui de Belo Horizonte, e eu também fiz especialização em gestão de pequenos negócios no Sebrae, através de um curso Contabilizando o Sucesso, e esse curso ele foi feito na época em parceria com o Senac, que é aqui um órgão aqui de Minas também, desculpa, que é um órgão aqui de Minas também, onde existia a parte de pós-graduação, que era consultoria para pequenas empresas. Então, o fim, né, desse Contabilizando o Sucesso no Sebrae, culminou numa tese que a gente precisou entregar para o Senac, de uma consultoria para uma pequena empresa. Então, eu tenho essas duas pós-graduações. Metodologia da contabilidade consultiva é o que culminou em todas as minhas tentativas frustradas até dar certo na metodologia que hoje tem esse nome, mas que na época eu precisei quebrar muito, muito a cabeça para conseguir fazer dar certo. Porque muitas vezes eu tentei levar essa informação para os empresários de uma forma que eles não conseguiam enxergar o valor daquilo, né? Então, mais tarde eu fui entender, né, assim, com mais clareza, com mais experiência, que não adiantava eu tentar ensinar a contabilidade para o empresário, no sentido de estar ali mostrando um balancete para ele, ou então ensinando para ele qual que era a importância de uma DRE, porque por mais que ele poderia até ter um pequeno conhecimento contábil nisso, às vezes esse empresário formou em administração, mas quando você traz a palavra contabilidade, ela já vem carregada com uma série de preconceitos e conceitos, né? Então, o preconceito, por exemplo, se esse empresário estava ali fazendo um curso de administração, normalmente, quando se fala de contabilidade, ele lembra da matéria chata que ele teve lá na faculdade, que ele, nossa, de todas as matérias, contabilidade era mais chata. Quantas vezes você já deve ter ouvido falar isso de outras, né, de pessoas que fizeram outros cursos, né? Eu, por exemplo, ouvia isso aos montes. E além disso, né, além desse estigma da contabilidade chata, também tem a contabilidade que é confundida, né, apenas com as conformidades legais, com as obrigações acessórias, e é muito difícil você tirar esse pensamento, essa visualização do empresário de que contabilidade é sobre imposto, sobre burocracia, sobre imposto de renda, né, entre outras coisas. Bom, e eu entendi que não adiantava levar essa informação de uma forma que esse empresário não entendia, então eu precisava traduzir essa informação e aplicar essa informação dentro do contexto da realidade daquela empresa. E isso acabou, ao longo do tempo, tomando formatos, porque para conseguir fazer isso, não bastava apenas eu ter a informação contábil ali traduzida em indicadores para tomada de decisão, por exemplo, mas para eu poder chegar nesse fim, eu precisei remodelar totalmente meu escritório, meu modelo de negócio, precisei engajar a minha equipe, precisei fazer uma série de modificações internas ali no escritório para que realmente tudo culminasse nesse foco em ajudar os empresários na tomada de decisão, entendendo ali quais eram as dores daquela empresa, quais sintomas que ela apresentava, para que, enfim, a gente pudesse dar prescrição, um remédio, para poder curar aqueles sintomas, por exemplo, uma ausência de caixa, ou prazos inadequados, ou uma empresa sem lucratividade, e etc. Bom, como o nosso tema aqui hoje é sobre a contabilidade consultiva na retomada econômica, eu quero sair um pouco desse campo, então, teórico, digamos assim, que eu passei para vocês agora, né, sobre por que é metodologia da contabilidade consultiva e esse contexto meu aí, essa jornada que eu trilhei, para poder trazer esse contexto para os dias de hoje, né? Então, desde o começo da pandemia, eu tenho feito estudos com o apoio do Sebrae, né? Então, eu tenho pesquisado muito
os relatórios e as demais pesquisas que o Sebrae tem trazido sobre o contexto das pequenas empresas, né? Além disso, eu tenho feito várias outras pesquisas complementares, inclusive na base de dados do Nuconte. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre o Nuconte daqui para frente, para poder entender como que essas empresas no Brasil, elas estão reagindo, né, a essa crise que a gente tem passado desde o início da pandemia. Bom, então, quando a gente fala em pequenas empresas, a gente está falando de pequenos negócios, né, de micro, pequenas empresas, e a gente tem um percentual ali de 95% de empresas ativas no Brasil, que são micro e pequenas empresas, né, então é um número bastante expressivo. Por isso que o nosso foco, quando a gente traz, né, esse conceito de contabilidade consultiva, é aplicado, né, a contabilidade como ciência aplicada a pequenos negócios, para poder democratizar essa contabilidade que é aplicada nas grandes empresas, traduzir isso para o contexto dessas pequenas, para que a gente realmente consiga utilizar essa ciência a favor dessas pequenas empresas que representa aí a grande movimentação econômica do nosso país, são as grandes geradoras de emprego, são as grandes, né, embora pequenas, né, são elas que cuidam aí da maioria, da maior parte das cadeias produtivas do Brasil. Bom, então, dado, né, que a gente iniciou aí essa crise econômica, o primeiro sintoma que aparece ali na empresa imediatamente, né, é a queda de faturamento, muito porque essas empresas fecharam as portas e muito porque o consumo como um todo caiu desde o início da pandemia. Bom, consequentemente, né, se uma empresa não tem faturamento, logo ela não consegue gerar capital de giro próprio, ou seja, ela não tem lucro, ela, né, muitas vezes ela fecha ali completamente a sua operação, então ela não consegue gerar caixa através dessa gestão de prazos ali na operação, ela não tem lucro, logo falta capital de giro próprio ali para sustentar essa operação. Bom, se falta capital de giro próprio, a tendência dessas empresas é adquirir, né, esse capital de giro em outras fontes, que são fontes de terceiros. E aí a maioria tende a ir para empréstimos. Só que essas empresas, elas têm falta de acesso a crédito ou baixa adesão a esses créditos, né? Embora o governo, desde o começo da pandemia, tenha oferecido várias linhas de créditos para as pequenas empresas no Brasil, existe um gap muito grande entre o momento em que a empresa solicita o empréstimo até o momento em que esse dinheiro cai na conta. Muito por excesso de burocracia mesmo, e muito porque muitas dessas empresas nunca fizeram esse processo antes, então elas ficam meio perdidas nesse caminho, e também porque alguns desses empréstimos vão ser negados, se a empresa estiver inadimplente com o governo, entre outras questões que vão impedir que aquela empresa tenha acesso ao crédito, né? Consequentemente, né, essa empresa, ela passa por um problema financeiro, além de ela já não ter esse controle financeiro, né, porque ela já não tem mais ali noção de onde que ela vai poder nutrir esse caixa que está, né, que está ali acabando, ela olha ali para o extrato bancário, aquele dinheiro que tinha ali guardado, né, de repente ela vê aquele dinheiro simplesmente indo embora, e o problema das pequenas empresas de não ter esse controle financeiro é que elas não sabem exatamente qual que é a origem e o devido destino desse dinheiro. Como assim? Fica ali apenas controlando ali um saldo de banco, um saldo de extrato bancário, às vezes fazendo um controle ali de entradas e saídas numa planilha de Excel, mas isso é insuficiente para a gente realmente ter clareza, né, desse controle financeiro, é insuficiente para a gente entender e projetar devidamente um cenário onde a empresa consegue ter clareza sobre as decisões a serem tomadas. Bom, se ela adquire esse empréstimo no valor errado, vamos supor que ela precisava de 50 mil, mas ela adquire um empréstimo de 100,
isso vai trazer problemas para essa estrutura dessa empresa, né? Ou, por exemplo, se ela adquire o empréstimo com a carência errada, pegou a carência de 6, quando ela devia pegar uma carência de pelo menos 9 meses, ou então ela pegou uma linha de crédito inadequada, ou então ela pegou até o valor correto, o valor adequado ali de empréstimo, mas utilizou esse empréstimo para outros fins, né? Então ela acabou usando erroneamente aquele dinheiro. A consequência disso, né, é um excesso de endividamento, que é uma doença financeira, né? Uma empresa com excesso de endividamento é uma empresa que está com uma estrutura de capital completamente comprometida. Tudo que ela tem ali no caixa, ele já está comprometido, né? É um dinheiro que foi mal utilizado e o que restou dele já é insuficiente para poder quitar as suas obrigações, que além de ter as obrigações ali com fornecedores, com impostos, com folha de pagamento, agora ela tem uma outra obrigação, que é a dívida que ela contraiu ali, onerosa de terceiros, né? E a consequência derradeira disso é a baixa liquidez, consequentemente a insolvência. A baixa liquidez, a empresa simplesmente não tem caixa, ela zera todos os seus recursos, e a insolvência é quando a empresa realmente tem uma necessidade de recursos muito maior do que a sua capacidade de gerar esses recursos ou captar esses recursos fora, ou seja, quando a empresa está numa baixa liquidez e ela volta a recorrer ao banco para pedir empréstimo e esse banco nega, ela tende a entrar em insolvência, porque de onde que vão vir esses recursos? Ela precisa tocar a operação, não tem lucro, não tem prazos ali para ela gerir, não tem empréstimo para pegar no banco, não tem outras fontes. Então, essa empresa, ela entra no que a gente chama de insolvência e acaba fechando as portas. Bom, isso é só um resumo, né? É um ciclo aí vicioso que as empresas entram toda vez que a gente tem retrocessos e recessões econômicas no mundo. Isso não é só o caso no Brasil, mas essa informação eu tirei com base no estudo de empresas brasileiras. Mas o que a gente tem vivido agora, sobretudo, é histórico, né? A gente nunca viveu uma crise dessa na história do mundo. Então, assim, a tendência é que esse ciclo, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Se essa situação vai tender a melhorar para os próximos meses, ou isso vai se perdurar por muito mais tempo. Tem previsões, obviamente, mas não é nada que a gente possa cravar em pedra e dizer o que vai acontecer. Bom, de onde que eu tirei essa informação? Com base, como eu disse, nessas pesquisas do Sebrae. Então, o Sebrae, ele está sempre fazendo essas pesquisas com as pequenas empresas, eles têm uma base ali de pesquisa. As informações que eu trouxe aqui, elas são informações da data da última coleta, que é a data que eu estou gravando esse vídeo. Então, talvez até o dia que vocês estejam vendo, já tenham dados mais recentes que esse. Mas, então, isso são dados coletados no período de 30 de abril a 5 de maio, onde o Sebrae perguntou ali para os empresários: como seu negócio está sendo afetado até este momento pelo coronavírus em termos de faturamento mensal? Bom, então você pode ver ali, né, que nesse gráfico aí laranja, a grande maioria das empresas disseram, né, que o seu faturamento diminuiu, ou seja, a gente está ali comprovando, né, o primeiro passo aí desse ciclo, é uma queda abrupta de faturamento. Bom, esse gráfico aqui também eu achei interessante trazer, que mostra a evolução do impacto no faturamento semanal das empresas em relação a uma semana normal. Então, aqui tem vários segmentos, né? Eu não sei se vai ficar tão visível para vocês enxergarem esses percentuais, mas nem importa muito. Eu queria que vocês observassem mesmo essas curvas de tendência, né? Então, a gente tem aqui um comparativo de 3 meses, março, abril e maio. Então, por exemplo, no comércio varejista, a gente teve em março uma diminuição de 63% do faturamento em relação a uma semana normal. Já em abril, isso já caiu mais, né? Então, a gente foi ali por um vale,
de 69%. Já em maio, houve um início de uma retomada de faturamento, onde de 69% já subiu para 56%. É menos 56%, né? Ou seja, ela teve menos 56% de faturamento em relação a uma semana normal, porém, isso é mais do que aconteceu no começo da pandemia. Então, ainda vocês podem ver que é uma curvatura, né, bastante singela. A gente ainda não pode dizer que essas empresas, em julho, agosto, já vão estar completamente com seus resultados recuperados. Eu entendo que essa curva, ela ainda é longa, né? Ainda vai demorar. Essa ascensão, ela é lenta, ela é demorada, e a gente não sabe quanto tempo isso vai durar também. Bom, e aí, o Sebrae também pesquisou, né, perguntou para esses pequenos empresários se eles iam precisar pedir empréstimos para manter seu negócio em funcionamento. Então, ali o gráfico azul, né, vocês podem ver que a maioria dos empresários ali entre MEI e pequenos negócios, né, o PN ali é pequenos negócios, eles disseram que sim, vão precisar pedir empréstimos para manter a empresa em funcionamento. E aí eu achei também interessante aqui esse comparativo, né, que faz esse comparativo entre as edições anteriores da pesquisa. Então, o Sebrae fez uma pesquisa cuja primeira edição foi no mês de abril, a segunda edição foi no mês de maio, não, desculpa, a primeira edição em março, a segunda edição em abril e a terceira edição em maio. Então, ali no primeiro gráfico, né, a gente vê que a maioria ali, independente ali das edições, a maioria dos empresários disseram que sim, vão precisar pedir empréstimo, mas vejam que houve uma evolução, né, dessa necessidade de adquirir empréstimo. Enquanto em março, 54% dos empresários disseram que sim, já em maio, esse percentual saltou para 59%. Ou seja, está havendo uma maior necessidade das empresas em adquirir empréstimos para manter esse negócio em dia. Eis aí a questão. A gente tem uma dor, né, que é a necessidade dessas empresas adquirirem empréstimo, e a gente precisa entender se realmente esse empréstimo vai ser ou não vai ser saudável para a empresa. Por isso que, quando a gente fala de contabilidade consultiva, é quase que impossível a gente não fazer a associação com a medicina. Bom, se chega vamos supor que você é um médico, e chega um paciente para você dizendo que ele está com gripe, que ele está com tosse, e ele apresentou uma leve febre. Bom, você como médico, sem olhar mais nada, já diagnosticaria esse paciente com COVID? Imagina se você, como médico, colocasse todos os pacientes que chegassem para você com esse sintoma de gripe, e você já colocava, já adicionava ali um protocolo de internação, já colocava esse paciente na UTI, entubava ele todo, porque ele apresentou sintomas de tosse, gripe e febre. Na verdade, não tem como a gente saber se é COVID, precisa fazer exame, não é? Agora, trazendo isso para a realidade das empresas. Não, se o seu cliente, né, o empresário, chega para você dizendo que ele quer pegar empréstimo, você vai assim, acreditar, digamos, nessa demanda, nessa necessidade dele, sem olhar os exames? Porque se você fizer isso, você está sendo negligente. Né, ela está apresentando sintomas, porque para ela estar pedindo empréstimo, né, é porque ela acha que ela não vai ter caixa suficiente e ela precisa desse recurso para poder financiar ali aquela operação, né, de comprar, de vender, etc, etc. Poxa, mas será que ela precisa mesmo? Será que realmente o que ela necessita naquele momento que ela está apresentando um sintoma ali de falta de caixa é de recursos onerosos?
Ou será que a gente tem como fazer uma análise para poder, às vezes, tentar postergar esse empréstimo para um pouco mais adiante e utilizar os recursos ali da empresa para ela se sustentar para os próximos meses, porque se ela pegar esse empréstimo agora, a gente pode estar mudando radicalmente essa estrutura e colocando tudo a perder. Então, assim, nós, como cientistas contábeis, né, o que a gente precisa em primeiro lugar? Primeira coisa é a gente entender que cabe a nós, né, é responsabilidade nossa cuidar da saúde das empresas, porque a nós foi dado esse conhecimento. Se você se formou contador, você é um cientista contábil, você detém a ciência da riqueza das empresas, né? A ciência, a única ciência que é capaz de analisar ali todas as estruturas da empresa sob o aspecto econômico, patrimonial e financeiro e dar o devido diagnóstico para aquela situação daquela empresa. Se você, como contador, não estiver exercendo esse papel, quem que vai fazer isso, né? Então é a mesma coisa das pessoas com sintomas de Covid estarem procurando um curandeiro, né, sem ter formações médicas. Não que o curandeiro não vai resolver o problema, né, não vai ajudar de certa forma, mas se ele tiver com Covid, ele pode vir a falecer, né? Se não tomar os devidos, né? Se não tomar as devidas medicações, se ele não tiver os devidos tratamentos, né? A mesma coisa é essa empresa, se a gente simplesmente, né? Assim, atender ali aquela necessidade daquele empresário que nem sabe se ele realmente precisa de empréstimo. Se a gente simplesmente abaixar as orelhas e executar, né, como se a gente fosse um mero executor ali de pedidos do empresário, a gente está colocando em risco a vida daquele empresário, a vida daquela empresa e o nosso diploma em jogo, sabe? Então, sabe, é muito difícil a gente falar de contabilidade nos dias de hoje, tendo em vista esse momento que a gente está passando agora, que é um momento muito delicado, mas assim, eu vejo os contadores muito preocupados com essas questões específicas ali de medidas provisórias que foram sendo oferecidas aí, modificadas né, entregues aí ao longo do tempo, que é um trabalho que precisa sim ser feito, porém, não termina aí, sabe? Não adianta você simplesmente executar ali a redução da jornada de trabalho das empresas, né, dos funcionários das empresas. Não é só isso, sabe? Não adianta só a gente executar. A gente tem que ter esse papel estratégico na tomada de decisão. A gente não pode negligenciar o título que nos foi dado, né, de realmente prezar, zelar pela saúde daquela empresa. Bom, dado isso, né, eu queria definir aqui, de uma vez por todas, o conceito de contabilidade consultiva, e eu imagino que vocês, nessa trilha, devem ter visto várias palestras sobre contabilidade consultiva, talvez alguns com conceitos até mesmo distorcidos, porque é um tema que caiu em popularidade, mas eu sou a detentora nesse termo, fui eu que criei, na época em que não se falava de contabilidade como tomada de decisão, tipo, e isso surgiu em meados de 2017, quando eu fundei o Nuconte, e eu pensando assim, em qual termo que a gente poderia utilizar para diferenciar a contabilidade fake, né, a contabilidade ali de conformidades legais, da contabilidade verdadeira, da contabilidade para tomada de decisão. O problema de dar o nome de contabilidade gerencial era um pouco preocupante para mim, né, na minha cabeça, porque poderia se confundir com a contabilidade gerencial das grandes empresas, que, assim, no final, elas são praticamente a mesma coisa, digamos assim. Só que contabilidade gerencial em pequenas empresas não é uma coisa tão trivial, porque para que a gente consiga fazer essa contabilidade em pequenas empresas
o contador tem que mudar, o escritório do contador tem que mudar e o empresário tem que mudar. Então, assim, é uma série de mudanças estruturais ali que precisam acontecer. Daí o nome contabilidade consultiva, consultiva no sentido do contador exercer um papel de orientação sobretudo, consultiva ali, eu relaciono ele muito com a capacidade do contador de se relacionar, de estar próximo do seu cliente, auxiliando ele na tomada de decisão. Então, contabilidade consultiva é o uso da contabilidade como ciência. Então, contabilidade consultiva não é sinônimo de BPO financeiro, não é sinônimo de contabilidade digital, não é sinônimo de marketing contábil, de planejamento estratégico, não é sinônimo de várias coisas que a gente tem visto aí no mercado. Essas coisas, elas são importantes, mas elas não definem o que é a contabilidade consultiva. Por exemplo, um contador pode perfeitamente fazer contabilidade consultiva sem ter sequer uma ferramenta tecnológica para isso. Então, contabilidade consultiva também não é sobre inovação, transformação digital e essas coisas, entendeu? Você pode, cara, colocar, você pode ter um cliente, pode colocar aí, né, fazer a contabilidade da empresa num pedaço de papel, desde que essa informação ela esteja sendo utilizada em benefício da empresa e de que você tenha realmente utilizado um método científico para poder pegar aquela informação e aplicar no contexto das pequenas empresas. O que é esse método científico, então? É o que eu vou explicar para vocês aqui agora. Gente, como ciência e como cientistas que somos, né, ainda vale aqui a memória, a lembrança de que se você formou em ciências contábeis, você é um cientista, por mais óbvio que isso possa parecer, mas quando a gente acaba empreendendo no mercado contábil, virando empresário, dono de escritório, a gente esquece disso. A gente começa, a gente fica ali tão embutido ali, e mergulhado nessa zona cinzenta da burocracia, das conformidades, que a gente esquece completamente o objetivo fim da contabilidade, né? A gente esquece que a gente é cientista, e como cientistas deveríamos nos comportar. E, cara, ficar cuidando de ICMS, substituição tributária, de DARF, de DCTF, de PIS, de COFINS, de SPED, entre outras obrigações acessórias, cara, isso não é fazer ciência, isso é simplesmente executar ali, né, os caprichos, né, digamos assim, do governo. De um lado, você é capacho do governo, porque você só fica ali executando aquilo que o governo manda você fazer, e do outro lado, você é capacho do seu cliente, porque você não tem poder, força e autoridade suficiente para poder dizer para o seu cliente, não, você não vai pegar um empréstimo, não vai fazer bem para você. Né? A mesma coisa do médico virar para o paciente e falar, não, você não vai tomar esse remédio, porque se você tomar esse remédio, você vai morrer. Agora, se você quiser tomar, o problema é seu, mas que você vai morrer, você vai morrer. Né? E aí, assim, o paciente, quando recebe essa notícia, ele vai tremer nas bases. Não, você não pode mais comer carboidrato. Se você comer carboidrato, você vai morrer. Mas só que, assim, para o paciente seguir orientação médica, existe um caminho muito grande, né? Que é um caminho onde aquele paciente confia no médico, confia na formação que ele teve, confia no diagnóstico dele, para que ele realmente, poxa, fale, então, beleza, você tem razão, eu agora vou mudar toda a minha estrutura de vida aqui, para não comer mais carboidrato, vou fazer exercício físico, para não morrer, né, para não pegar diabetes e não morrer de diabetes. E a mesma coisa da empresa, assim, para que a empresa realmente consiga ouvir os seus aconselhamentos, né, e tomar o remédio que você está orientando para que esse empresário tome, ele precisa confiar em você. Então, é preciso estabelecer uma relação de confiança de trabalho, né, e muito mais do que médico e paciente, porque normalmente o paciente vai lá, o médico receita aquele remédio, o paciente toma, acabou. Só que empresa não. Quem dera se fosse assim, né? Tomar um remédio 2 dias depois tá bom. Não. Essa empresa ela precisa de um acompanhamento contínuo, né? Porque às vezes o cobertor é tão curto que se você cobre ali, destampa aqui. Então você tem que ficar fazendo todo esse acompanhamento
pegando todas as nuances da empresa, porque quando melhora o indicador ali, pode atrapalhar o outro aqui. É muito dinâmico, então a gente precisa estar acompanhando de perto. Por isso, a gente precisa seguir um método científico que consiste nesses 4 passos. Primeiro passo é o contexto. Como que você vai aplicar a ciência se você não sabe qual que é o perfil daquela empresa, qual que é o perfil daquele empresário que está à frente daquele negócio? Porque não adianta você falar para o empresário, por exemplo, que ele precisa vender estoque, sendo que as portas dele estão fechadas. Ele não pode vender estoque. Como assim vender estoque? Como é que eu vou vender estoque se eu estou aqui com o meu negócio parado, eu não posso vender, eu não posso abrir, né? Então, tudo depende de contexto. Ou então, às vezes, você está forçando ele vender, às vezes, algum ativo imobilizado dele ali, sei lá. Ah, esse caminhão aqui dessa empresa, você podia pegar ele e vender. Ah, mas só que esse caminhão foi herança do meu pai. Então, assim, sabe, tem todos os valores, os princípios desse empresário que tem que ser colocados em evidência antes da gente sair dizendo o que ele precisa ou não precisa fazer. Então, no contexto, a gente colhe dados, né? E para isso a gente precisa escutar, ouvir, entender a história desse empresário. Muita gente me fala, né? Ah, Fernanda, esse negócio é muito bonito na teoria, mas na prática não funciona, o empresário não dá valor. Cara, sabe, assim, essa é uma resposta. Essa é uma resposta fácil, sabe? É uma desculpa fácil para se dar e não aplicar as coisas como elas deveriam ser. O empresário não dá valor, eu digo para você, ele não dá valor para a contabilidade ou ele não dá valor para o seu trabalho, sabe? Porque para ele dar valor para o seu trabalho, isso é uma coisa que você conquista. Não é, ah, não, mandei um e-mail, ele não me respondeu. Ah, não, tentei ligar para ele, marcar uma reunião e ele disse que está ocupado. Cara, disse mesmo, porque ele não confia em você. Ele não confia nas suas atribuições ali profissionais para poder estar ali com ele. Você não é digno da companhia dele, sabe? Esse é o pensamento do empresário. Agora, o que você vai fazer? Deitar e chorar? Eu já fiz isso, tá? Eu já deitei e chorei muito. Desisti, sabe? Joguei tudo para cima. Não quero mais, não quero saber dessa profissão bandida que é essa profissão de contadora. Não adiantou nada, né? Já digo para você, não adianta deitar e chorar, porque, cara, qualquer outro negócio que você entrar, você vai ter problema a mesma coisa. Então, o problema não é a contabilidade, o problema é tudo, sabe? Relacionar com pessoas é difícil. E assim, se você entrou no mercado contábil achando que você não ia precisar se relacionar com ninguém, você se ferrou, me desculpa. Eu também me ferrei, eu também entrei achando que eu não ia precisar de ficar estabelecendo vínculos longínquos com as pessoas, não. E me ferrei. Só quando eu entendi que eu precisava realmente ouvir, entender, sabe, escutar ali com empatia o lado do empresário, é que realmente as coisas começaram a fazer diferença para mim. O conhecimento científico contábil, o conhecimento técnico, ele de nada vale se você não consegue estabelecer vínculo com o empresário. Se você não consegue fazer com que ele confie nesse conhecimento que você tem para ajudá-lo na tomada de decisão. Então, por isso que precisamos de ter pontos de contato com esse objeto de estudo nosso, que é o empresário e a empresa. Desses 4 passos aí do método científico, né, em seguida é a análise, e essa é a parte mais técnica desse passo, porque ali você realmente vai pegar o exame e como profissional ali da saúde da empresa, você vai entender quais que são os problemas identificados ali naquele exame. Para aí sim você dar o diagnóstico, olha, sua empresa tem isso e tem isso. E para você melhorar, que aí já é o 4º passo, você tem esse plano de ação aqui que eu estou te sugerindo, né, para executar. Então, assim, o contador, ele não executa o plano de ação, mas ele está ao lado do empresário dando confiança, sabe?
dando orientação, sendo apoio, sendo suporte para esse empresário no momento de executar esse plano de ação. Agora veja que desses 4 passos, 3, a gente tem esse ponto de contato com o empresário, que é na fase do contexto, onde eu ouço qual que é a história dele, qual que é, sabe, você já perguntou para o seu cliente, cara, me conta a sua história, por que você decidiu estar nesse ramo? Né? Fala da sua vida, por que você terminou aqui, né? Nessa sala aqui, tocando essa empresa. Então é interessante a gente entender, né, de onde que vem essa estrutura desse empresário para a gente realmente conseguir estabelecer esse vínculo. Se ele não confiar em você, não adianta você dar um diagnóstico lindo para ele não vai confiar o suficiente para poder executar o plano de ação que você vai propor. Então você vai ter ponto de contato no contexto, é aí que você ganha a confiança do cara. Enquanto você não ganhar a confiança do cara, você não vai para o diagnóstico, sabe? Então, por isso que isso é também um ciclo, né? Aí, depois que você dá a prescrição, você vai precisar retornar ao contexto para entender o que aconteceu depois que ele aplicou aquele plano de ação. No diagnóstico, a gente vai ter esse contato com o empresário e na prescrição a gente vai dar esse apoio para ele nesse momento ali de execução do plano. Certo? Então, aí a metodologia científica da contabilidade consultiva. Vou até parar um segundo para tomar uma água enquanto vocês tiram um print dessa tela. Bom, a metodologia científica, ela é importante porque a gente consegue fazer uma coisa maravilhosa com essas empresas quando a gente realmente consegue executar um plano de ação bem feito numa empresa. Então, a gente fez uma pesquisa com a base de dados, né, de clientes do Nuconte. Então, assim, o Nuconte, vou até mostrar aqui para vocês rapidamente, né, uma tela do Nuconte para vocês entenderem um pouquinho melhor. Nossa, gente, aquela pessoa. Aqui. Bom, então, basicamente, né, o que o Nuconte faz? Ele ajuda você nessa parte aqui de análise, né? Então, eu vou ajudar você a analisar os resultados de uma empresa, de uma forma que fique mais fácil, que você não precise sofrer tanto nessa etapa de análise, e quando você for apresentar o diagnóstico, você ter um embasamento, assim, mais palpável, para mostrar para o empresário ele realmente entender o que você está falando. Então, no Conte, ele ajuda a traduzir essa informação e te dá velocidade, mais facilidade para poder interpretar os dados de uma empresa. Então, a gente vai ter aqui todas as informações contábeis que foram extraídas do balancete. A gente está vendo aqui uma empresa de comércio de máquinas, é uma empresa real, a gente só mudou o nome dela aqui no Nuconte, e ela está com dados de março de 2020. Então, a gente tem aí vários indicadores, né, que vão denunciar o que há de errado com essa empresa e o que pode ser consertado, certo? Bom, sem muito mais delongas, né, eu tenho até que ver aqui quanto mais tempo eu tenho, deixa eu ver quanto tempo estamos aqui conversando, já tenho aqui poucos minutos para a gente poder encerrar essa palestra. Então, o que eu estava mostrando aqui para vocês era isso, olha. Deixa eu ocultar aqui. O que eu estava mostrando para vocês era qual que é o papel do contador quando ele, de fato, consegue auxiliar, consegue ser essencial para a empresa nesse momento de tomada de decisão, né, que é, assim, um papel fundamental. A gente fez uma pesquisa com a base de dados do Nuconte, onde a gente separou, nessa base de dados, empresas que estavam doentes. E o que são empresas doentes? A gente colocou como fonte empresas que estavam com o capital de giro menor do que a necessidade de capital de giro. Então, isso a gente considerou como empresas doentes. Então, depois de isolar essas empresas doentes, a gente acompanhou a evolução dessas empresas ao longo do tempo. Então, esse aqui é o momento em que a gente começou a acompanhar, 100% dessas empresas estavam com essa estrutura, né? Ou seja, ela não tinha recursos
suficientes para bancar essa operação, logo ela poderia incorrer uma insolvência financeira. Porém, após a ação e execução, a ação do contador e a execução de um plano, no primeiro mês, essas empresas que estavam 100% doentes, 26% delas já melhoraram a sua condição. Elas saíram de uma situação de insolventes, de doentes, para uma situação de salubridade. Então, uma em cada 4 empresas já restabeleceram a sua saúde. E no sexto mês, quase metade dessas empresas restabeleceram a sua saúde após a execução desse plano de ação. Então vejam o quão é importante a intervenção do contador no momento em que o empresário decide contratar o empréstimo. Por exemplo, como eu disse, se ele contrata um empréstimo agora, nesse momento, mas utiliza esse empréstimo, por exemplo, para comprar estoque, mais estoque, para girar essa operação, essa pequena ação, dada a insegurança e a incerteza que a gente tem vivido nesse momento, essa pequena ação pode ser um tiro no pé. Uma empresa que poderia estar com uma estrutura saudável, ao pegar esse empréstimo e fazer essa ação de comprar mais estoque, coloca ela numa situação de insolvência. Então, tudo isso a gente consegue acompanhar utilizando-se de dados contábeis em formas de indicadores, analisando os prazos dessa empresa, para poder ver se realmente está fazendo sentido operação que está montada na cabeça do empresário, mas que na verdade não tem nenhuma sustentabilidade, certo? Bom, e para isso, para finalizar, eu queria deixar aqui para vocês um resumo geral de tudo que eu falei aqui hoje em termos da contabilidade consultiva, e esse resumo, ele se enquadra aí nesses 6 pilares da contabilidade consultiva, sendo que o primeiro é esse que eu bati na tecla com vocês, que é a contabilidade como ciência, é a aplicação do método científico, contexto, análise, diagnóstico e prescrição. O segundo pilar da contabilidade consultiva é o protagonismo do contador, ou seja, você assumir para si que é, sim, responsabilidade sua entender se aquele empresário precisa ou não precisa de um empréstimo nesse momento. Bom, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, o governo anunciou uma série de cartilhas, começou a publicar uma série de cartilhas, dizendo que aquelas empresas pequenas estavam enquadradas estavam aptas a receber uma linha de crédito que o governo ofereceu. E aí o que eu vi? Vários contadores simplesmente distribuindo essas cartilhas por aí. Olha, sua empresa está apta, sua empresa está apta, olha o que o governo te mandou, sua empresa está apta. Um minuto de silêncio, sabe? E isso não pode ser feito, não. Né? Então tem... Né, vamos ser polêmica, não. Não tô querendo ser polêmica, não, porque eu ia falar aqui da cloroquina, mas não vamos falar de cloroquina, não. Vamos falar assim, não, então saiu lá uma vacina para Covid, então sai distribuindo. Não, gente, peraí. Sai distribuindo para todo mundo vai tomar vacina para Covid. Não, mas peraí, vamos entender. Para quem que é essa vacina, né? Porque às vezes bebês não podem tomar, às vezes idosos têm um outro tipo de dose, não é aquela dose. Às vezes quem já está infectado com a Covid não pode tomar essa vacina, então a gente não pode simplesmente sair distribuindo o recurso dessa forma, que é o empréstimo, sem a gente ter o devido exame daquela empresa. A gente não pode mais, pelo amor de Deus, gente, a gente não pode mais ser o carteiro do governo, o mensageiro, o garoto de recados. Pelo amor de Deus, pare de distribuir comunicado do empréstimo, comunicado do MP, comunicado de sei lá o quê. Para de ser essa pessoa, pelo amor de Deus, e passe a garantir para si essa responsabilidade com o seu título de contador, de cientista, de médico da empresa, e não coloque aquela empresa em risco, em mais risco do que ela já poderia estar. Por favor, cada empresa que fechar porque ela pegou o empréstimo errado e você simplesmente empurrou esse empréstimo sem ajudar, cara, é sangue que você deixa nas mãos, sabe? É o seu papel de contador que não foi bem executado. Então assume essa responsabilidade.
Não é os órgãos de classe que vão valorizá-la. Não é isso, não é órgão de classe, cara. É você que está ali em contato o dia inteiro com o seu cliente. Se você não consegue conquistar dele essa confiança, a culpa é de quem? Dele? Ah, ele tem uma parcela de culpa, mas a maior parte da culpa é sua, né? Que não conseguiu estabelecer esse vínculo. Então, vai pra luta, sabe? Você vai errar? Vai ser uma merda. Desculpa o palavrão. Vai. E daí? A gente tá aqui é pra isso mesmo, né? Pra sofrer. Reposicionamento estratégico é o terceiro pilar, né? Reposicionamento estratégico é de mal necessário para médico da empresa. Você tem um caminho, uma jornada para percorrer, né? E a gente está aqui para te ajudar nisso. Treinamento e prática. Você não vai ser bom se você não treinar, né? Pelé era bom porque treinava muito. Ronaldinho é bom porque treinava muito. Qual que é a diferença de um bom jogador para um mau jogador? Um bom jogador, a única diferença é que ele treina mais do que os outros, né? Então, treina e bota em prática. Como eu disse, a primeira vez que você for tentar essa proximidade com o cliente vai ser difícil, sabe? Ele não vai te dar atenção, você vai falar bobagem, vai ser complicado. Mas persista, sabe? Tente mais uma vez. Não é? Não tem aquela música, tente outra vez. É isso. Tente outra vez. Relacionamento com o cliente é o quinto pilar da contabilidade consultiva. Sem relacionamento você não consegue nada. Não adianta ter a ciência sem se relacionar com o usuário final, beneficiário daquela ciência. E tecnologia acessível é um pilar, não quer dizer que ele é obrigatório, né? Não é preciso, como eu disse, não necessariamente você tem que ser ultra high-tech para aplicar a contabilidade consultiva, mas quanto mais acesso tecnológico você tiver, mais rápido e mais eficiente vai ser esse processo para você e para o seu cliente. Bom, então, ó, tem até uma musiquinha que vocês estão escutando. Nas minhas palestras eu sempre coloco um Led Zeppelin no final. Vou deixar aqui para vocês os meus contatos, então esse é meu WhatsApp, meu e-mail, meu Instagram, e é isso. Vamos junto mudar a forma como se faz contabilidade no Brasil. Valeu, galera. Tamo junto. É isso daí. Tchau, tchau.